Retomando a Deixa eu gravação. matar a saudade na época de férias, professor. Ai, Eu Samuel, chegava- saudade na época de férias. Tem saudade de outras coisas, de uma praia boa, de matéria de medicina, não. Por favor, já temos um semestre todo para pensar nisso, inclusive para programar o próximo semestre, né? Enfim, vamos lá então. Então nós estamos gravando já, estamos com 46 participantes, o Wesley acabou de entrar. Muito bem. Sobre ovário, vocês têm que estudar alguns tópicos importantes, tá? Porque a mulher é a paciente que mais nos procura na unidade de saúde, tanto básica quanto em pronto atendimento, de um modo geral, e as queixas relacionadas com o aparelho genital feminino, são muito comuns. A queixa associada com, por exemplo, dor pélvica ou dor no baixo ventre, dor no hipogastro, associado com leucorreia e dispareunia, são muito comuns. Uma mulher que chega no pronto-socorro, né, segurando um pouquinho o hipogastro, sendo que tem dor realmente na pelvis, no baixo ventre, tá, no hipogastro, associada com ela, doutor, uma secreçãozinha amarelada, ou então secreçãozinha brancacenta na calcinha, isso é leucorreia. Ela tem dificuldade de manter o coito com o marido, isso é dispareunia, ela tem dor ao ato sexual. Essa queixa é muito comum. E durante o exame, né, clínico, você vai examinar a paciente, além de colocar ali na mesa ginecológica, né, para fazer a colposcopia, fazer a coleta do material citológico, né, que vai envolver aí uma análise citopatológica do colo uterino, fazendo um rastreamento do câncer de colo uterino, tá? Você também vai palpar o abdômen da paciente. Em vez ou outra, você pode encontrar lá um abaulamento nessa palpação lateral do hipogastro, tá? Uma lesão localizada num anexo à direita ou anexo à esquerda. Tá? Que tipo de lesões causam essa dor nessa região, esse abaulamento? Bom, isso pode ser até mesmo complicação de uma IST, uma vulvovaginite, que ascendeu para uma cervicite, chegou até o endométrio, causando uma endometrite, e a partir daí começa essa endometrite a se espalhar para as tubas e para o ovário, formando o que chamamos de doença inflamatória pélvica. Então é importante você estudar vulvovaginites, estudar doença inflamatória pélvica, a classificação de Monif. A paciente pode ter uma doença inflamatória pélvica grave, que é o grau 4 de Monif, que pode estar associada com peritonite e septicemia. Tá? Esses micro-organismos que causam essas vulvovaginites, como, por exemplo, Neisseria gonorreia, Chlamydia trachomatis, elas ascendem para o colo uterino, podem também causar endocervicites. Tá? E essas endocervicites podem ascender e causar até mesmo formação de abscessos tubo-ovarianos. A paciente tem peritonite, sepsis, até mesmo morre, tá? Por conta dessas infecções. Então, é muito importante você estudar as vulvovaginites, estudar as afecções que envolvem o colo uterino, isso é extremamente importante. Infecções que envolvem o HPV, do tipo 6 e do tipo 11, que formam lesões proliferativas, como, por exemplo, o condiloma acuminado, que é a famosa crista de galo, tanto no homem quanto na mulher. Na mulher é muito complexo essa lesão, por quê? Essa lesão pode estar na vulva, pode estar na vagina, mas ela vê, beleza, mas quando está no colo uterino? Quando essa lesão está no colo uterino, ela não vê. Então, a lesão que está lá, crescendo, proliferando, ela não consegue perceber. E se esse vírus é o vírus 16, 17, 18, 31, 32, além de provocar uma inflamação viral no colo uterino, ele também causa mutações. Mutações que levam também a lesões pré-cancerosas, chamadas de neoplasias intraepiteliais cervicais, de baixo grau, ou seja, HPV e NIC1, alto grau, NIC2 ou NIC3. Se ela tem a presença de um NIC2 ou NIC3 na citologia, ela precisa ser encaminhada para biópsia. E se for confirmado na biópsia que ela tem uma lesão intraepitelial de alto grau, ou seja, um NIC2 ou NIC3, é preciso fazer a retirada desse colo uterino por conização, por LIP, um procedimento cirúrgico invasivo, a paciente perde o colo por uma IST viral. Isso é grave, porque se ela perde o colo, ela pode ter incontinência istmo-cervical, isso dificulta a fertilidade, dificulta a manutenção do concepto, tá? Então, é complexo para essa paciente, né, que é portadora desse vírus HPV. Ele tem uma íntima relação com o câncer do colo uterino. Pacientes que têm lesão de alto grau, NIC2, NIC3, 25% dos casos, em 10 anos, evoluem para carcinoma, tanto da ectocervix quanto adenocarcinoma, lá da endocervix. Isso é muito importante. Você tem que estudar isso aí. NIC1, NIC2, NIC3, fazer o screening, o rastreamento, como fazer essa coleta de material, como armazenar esse material em álcool
e não em formol, diesel ou gasolina. Material citológico é em álcool. Existe o gel fix, tem que tomar cuidado com aquilo para não espalhar as células demais, tá? Então, é um cuidado importante, é um estudo importante que você tem que fazer. Essa patologia genital feminina é extraordinária, né? Lesões, por exemplo, que envolvem o endométrio. A mulher que apresenta dismenorreia, alterações do ciclo menstrual, né, ou para mais ou para menos, né, oligomenorreia, olha, oligomenorreia faz parte de uma afecção ovariana. Síndrome do ovário policístico, a mulher pode ter amenorreia ou oligomenorreia com ciclos anovulatórios e hiperandrogenia. Isso aí é um diagnóstico clínico de síndrome de ovário policístico. Agora, nem todo cisto no ovário é um abscesso tubovariano, nem todo cisto no ovário é câncer. Mas, às vezes, uma infecção no endométrio pode ascender para o ovário e formar um abscesso tubovariano. Tá? Então, é importante você estudar também o endométrio, porque nessa dismenorreia ela pode ter não uma infecção ovariana, e sim uma alteração endometrial, chamada de hiperplasia endometrial, que pode ocorrer secundária a uma doença ovariana ou até mesmo por uma reposição hormonal que ela começou a fazer porque está na fase da menopausa. E essa hiperplasia endometrial, ela é um fator de risco para o câncer de endométrio. Tá? Essa hiperplasia tem que ser investigada, se ela é simples, se ela é complexa, se ela é com atipias, se ela é sem atipias. Tá? Por quê? Porque a paciente pode evoluir de uma hiperplasia complexa para um adenocarcinoma, né, endometrial. É a principal neoplasia presente no aparato genital feminino. Mais do que o câncer de colo uterino, mais do que as neoplasias de ovário, a principal neoplasia que compromete o aparelho genital feminino é a neoplasia endometrial. O turnover de células lá é muito grande. Tá? Então, a gente tem que realmente estudar o aparelho genital feminino. Nossa, miomas, né, do miométrio, leiomiomas, são neoplasias benignas de músculo liso, são classificadas de acordo com o quê? De acordo com a sua localização. Leomiomas intramurais, submucosos, subserosos, leomioma parido, leomioma seroso, tá? Leomiosarcomas, que são neoplasias malignas de células musculares lisas. Tá? Então é importante você começar lá na vulva e na vagina, vem ascendendo, estuda colo uterino, dá uma estudadinha em endométrio, passa para o miométrio, tá? Descubra, por exemplo, a diferença entre endometriose e adenomiose. Nós sabemos que a adenomiose é presença de glândulas endometriais em porções mais profundas do miométrio, enquanto que endometriose é presença de tecido endometrial ectópico, fora da cavidade endometrial. Por exemplo, na tuba, no ovário, no peritônio ou em qualquer outro local do nosso organismo. Isso chama-se endometriose. E a paciente pode desenvolver neoplasia endometrial num foco de endometriose. Então é importante conhecer também a endometriose, causa dores pélvicas a endometriose. Toda vez que a mulher entra na sua fase descamativa do ciclo menstrual, ela também descama ali, olha, aquele tecido para as cavidades, para a pelvis, então ela tem dor pélvica pela endometriose. Tá? Às vezes tem até mesmo que fazer ressecção cirúrgica desse foco de endometriose, para tratá-la definitivamente. Tá? Muito bem, então comece lá na vulva e na vagina, venha para o colo uterino, depois ascenda para o endométrio, estude o miométrio e aí vem para as tubas e para os ovários. Quais são as principais afecções que envolvem os ovários? Bom, acabei de falar uma, o abscesso tubo-ovariano, que é uma complicação de uma endocervicite, normalmente por Neisseria gonorreia ou por Chlamydia trachomatis. Esse micro-organismo ascende da cervix e acaba chegando ao endométrio, causando uma endometrite. De lá chega à tuba, causando uma salpingite, e da tuba chega até o ovário, causando uma ooforite, formando um abscesso tubo-ovariano. Isso aí é um tipo de afecção que envolve o ovário. Você pode encontrar uma paciente com abaulamento na região do hipogastro, à direita ou à esquerda, ela vai ter febre, talvez de origem determinada, tá? Ela vai ter também clínica de dor pélvica associada, e esse histórico de vulvovaginite de repetição. Tá? Então, olha, abscesso tubo-ovariano é uma afecção importante dos ovários. Ah, mas o que preocupa as mulheres no ovário? Cisto. Ah, eu tenho um quisto no ovário. Nem todo cisto ovariano é uma afecção ou uma moléstia. Às vezes ela libera o folículo de Graafi muito rapidamente, aquilo se fecha e forma ali um chamado cisto folicular. E esse cisto folicular, apesar dele involuir espontaneamente, naquele tempo em que ele permanece no ovário, ele começa a secretar muita quantidade de hormônio feminino e causa da mulher
alterações do ciclo menstrual, chamada de dismenorreia. E ela procura o ginecologista para isso. E ao exame ultrassonográfico endovaginal, ela vê cistos pequenos no ovário, que produzem esse excesso de hormônio temporariamente, alterando o seu ciclo menstrual temporariamente. Isso chama-se cisto folicular. Isso vai evoluir, não é uma neoplasia, não vai se transformar em uma neoplasia. É claro que as neoplasias que envolvem o ovário podem se apresentar sob a forma de cistos, mas também podem se apresentar sob a forma de lesões sólidas ou lesões sólido-císticas. E esse é um grande problema, porque se a paciente tem uma lesão cística, né, uma lesão de grande volume, uma lesão sólida ou sólido-cística no ovário, fica aquela dúvida, isso é uma lesão benigna ou é uma lesão maligna? Tá? Se for benigna, eu vou apenas retirar o ovário. Se for maligna, eu vou tirar todo o aparato genital dela. Uma cirurgia um pouco mais ampla. Tá? E vou examinar essa peça, porque se for realmente uma neoplasia já invasora, ela tem que fazer quimioterapia. Mas como eu investigo isso? Como é que eu faço uma biópsia de ovário? Não tem como fazer. Então, essas lesões ovarianas são tratadas no momento pré-operatório. Essa paciente com um cisto ovariano, um cisto suspeito no exame ultrassonográfico, um cisto de aumento de volume aumentado, uma lesão sólido-cística e principalmente uma lesão sólida, isso é muito suspeita de uma neoplasia ovariana. E agora? Ela vai fazer a cirurgia. E naquele momento do ato cirúrgico, no momento pré-operatório, é retirado o ovário dela, aquela lesão ovariana é retirada e é encaminhada naquele momento para um patologista, dentro da sala de cirurgia. E lá dentro ele usa um aparelho chamado criostato e faz uma biópsia pré-operatória, uma análise histopatológica durante o ato cirúrgico. Ele colhe essa amostra, congela ela a menos 20 graus Celsius, corta a 0,3 micra, põe na lâmina e direto no microscópio após a coloração, faz a análise da amostra. E vira para o cirurgião, ó, é benigno, pode fechar, retira só a lesão. Ou então vira para ele e fala, olha, é maligno, retire todo o aparato genital da paciente. Essa biópsia de congelação é feita de rotina nos centros cirúrgicos que lidam com afecções do ovário, com moléstias do ovário proliferativas e neoplásicas. Então, o primeiro ponto a se entender das doenças que envolvem o ovário, quando eu falo de lesões proliferativas, lesões benignas ou malignas, é que essa investigação da neoplasia ovariana é feita no ato cirúrgico, através do que chamamos de momento pré-operatório de biópsia de congelação. Tá? Tem médico patologista que só trabalha com biópsia de congelação. É uma biópsia feita no momento da cirurgia, para determinar margens cirúrgicas de imediato, ou para detectar, no caso do ovário, se a lesão é benigna ou se a lesão é maligna. Por quê? Não tem como biopsiar o ovário, enfiar uma agulha no abdômen da paciente, na pelvis da paciente, e biopsiar o ovário. Não tem como. Então, o exame é feito pré-operatório. Tá? Agora, vamos iniciar, então, esse estudo. O mais interessante é você vai observar nos livros ali o seguinte, olha, existe uma doença que envolve o ovário, a chamada síndrome do ovário policístico. E as mulheres perguntam muito se esses cistos no ovário delas já são diagnósticos de uma síndrome de ovário policístico. Bom, primeiro ponto, não precisa ter cisto no ovário para ter diagnóstico de síndrome de ovário policístico. A mulher até se assusta quando você fala isso. Peraí, não preciso ter cisto no ovário para ter diagnóstico de SOP? Não. Ela pode ter hiperandrogenia, oligomenorreia, tá? Ciclos anovulatórios e não apresentar cisto no ovário. Ela apresenta uma disfunção do eixo hipotálamo hipófise ovariano e ela apresenta hiperandrogenia. Isso já é SOP. E ela pode não apresentar cistos no ovário. Então, não é uma condição sine qua non a paciente ter cistos no ovário para ela ter o diagnóstico de SOP. Tá? O SOP, na verdade, é uma disfunção, uma alteração do eixo hipotálamo hipófise ovariano, onde a mulher apresenta hiperandrogenia, com ciclos anovulatórios e oligo ou amenorreia. Isso é SOP. Tá? Agora, quem descobriu isso aí? Né? Foram esses dois cientistas aí, ó, Stein e Leventhal, em 1935. Tá? Eles fizeram um relato, né, de 7 mulheres com amenorreia, hirsutismo, obesidade e características, né, de lesões policísticas nos seus ovários. Foi a primeira descrição desse complexo fenótipo, hoje conhecido como síndrome do ovário policístico. Tá? Mas se você for realmente estudar isso de perto, tá, você vai ver que essas são as características mais importantes. Ó. O paciente evolui com amenorreia, hirsutismo,
obesidade associada e cistos no ovário. Essa é a apresentação clássica da síndrome de ovário policístico. Tá? Mas lembrando que os cistos não são a condição sine qua non. Tá? Agora, por que ela tem essa amenorreia, esse hirsutismo e essa obesidade? O distúrbio é muito mais endocrinológico do que qualquer outra coisa. Tá? Agora, sabendo que esse distúrbio, né, essa SOP, é algo muito mais endocrinológico, vem a pergunta: será que não existem outros distúrbios endocrinológicos que podem ter essa mesma apresentação de amenorreia, hirsutismo e obesidade? Infelizmente, pode. E se pode, o diagnóstico de síndrome de ovário policístico tem que ser muito mais um diagnóstico de exclusão de outras causas de amenorreia, hirsutismo e obesidade, do que realmente o primeiro diagnóstico, a primeira hipótese a ser pensada pelo médico. Então, pacientes que têm dismenorreia, androgenia, oligoovulação com oligomenorreia, níveis altos de andrógenos circulantes, e até mesmo ovários com múltiplos cistos, tá? Ela tem que passar por um checklist de alguns diagnósticos que têm muito mais prevalência e incidência causando essas manifestações clínicas do que a própria síndrome de ovário policístico. Resumindo, a síndrome de ovário policístico, né, num organograma de diagnose, ela é muito mais um diagnóstico de exclusão. Né? Cheguei a diagnóstico de síndrome de ovário policístico porque eu excluí outras causas de dismenorreia, hiperandrogenia, hirsutismo, obesidade e cistos ovarianos, do que pensar em síndrome de ovário policístico primariamente. Tá? Muito bem. Então, veja só, aqui são algumas condições que apresentam a mesma manifestação clínica, tá? Similar ao ovário policístico. Então, veja só, são condições de exclusão no diagnóstico da síndrome do ovário policístico. Isso aqui é um slide do New England Journal of Medicine, que mostra que, por exemplo, a hiperplasia adrenal congênita não clássica, a síndrome de Cushing, um prolactinoma com hiperprolactinemia, um hipotireoidismo primário, até mesmo uma falência ovariana primária, uma obesidade simples, pode apresentar manifestações clínicas semelhantes à síndrome de ovário policístico. E o senhor doutor, senhora doutora, para fazer esse diagnóstico de síndrome de ovário policístico, precisa excluir todas essas condições primeiro. Tá? Então, existe um organograma aqui, olha, para você fazer o diagnóstico de síndrome de ovário policístico. Essa paciente tem que apresentar pelo menos duas, né? Qualquer duas das 3 desordens abaixo confirmadas. Olha, ou ela tem oligomenorreia e hiperandrogenia, ou ela tem ovário policístico com oligomenorreia, ou ela tem hiperandrogenia com ovário policístico. Se ela tem duas dessas 3 características, ela já entrou, então, para fazer o diagnóstico de exclusão de síndrome de ovário policístico. Tá? Agora, olha aqui, qualquer um desses critérios também tem que ser excluídos. Olha, hiperprolactinemia, hiperplasia adrenal congênita não clássica, síndrome de Cushing, neoplasia secretante de andrógeno, lembra das neoplasias neuroendócrinas que secretam hormônios? Neoplasias da, por exemplo, carcinoma da adrenal, lembra que ele é muito mais aquela zona reticular e pode produzir andrógeno? Levam a síndrome semelhante à síndrome do ovário policístico. Então, se a paciente chegou para você e tem pelo menos duas dessas 3 características, ou oligomenorreia, ou hiperandrogenia, ou ovário policístico, e você afastou essas outras condições, ela tem um diagnóstico aqui de síndrome de ovário policístico. Tá? E agora você caminha para estudar outras alterações secundárias, né? Anomalias, por exemplo, no níveis de glicose, riscos para carcinoma endometrial, tá? Alterações também da concentração dos triglicéridos do seu sangue, alterações com até mesmo a apneia do sono, que está muito mais relacionada com a obesidade, e aí continua a investigação dessa paciente. Então, repito, o diagnóstico de síndrome do ovário policístico não é primordial, não é primário. Precisa ser um diagnóstico muito mais de exclusão. Tá? Então, isso é muito importante. O que essa paciente realmente tem quando ela desenvolve síndrome do ovário policístico? Ela tem uma dificuldade de aromatizar esse derivado aqui, olha, da progesterona, que vem 17 aqui, hidroxiprogesterona, androstenediona, ela tinha que aromatizar isso em estradiol. Ó. Ela tem dificuldade de aromatização. Então, resultado, ela tem superprodução de hormônios masculinos, hiperandrogenia.
Então, é uma disfunção do eixo hipotálamo, hipófise, ovariano, onde a mulher apresenta uma dificuldade na aromatização desses derivados da progesterona, evoluindo com excesso de hormônios masculinos, com hiperandrogenia. E isso leva a ciclos anovulatórios, leva a obesidade e tudo mais. Então, é uma disfunção muito mais endocrinológica. Por isso, é preciso você fazer aqueles diagnósticos de exclusão. Tá? Tanto é que existem até mesmo alterações relacionadas com os níveis de glicose. Então, características clínicas: obesidade, intolerância à glicose, lembrando que é um eixo hipotálamo hipófise ovariano que também mexe com insulina, tá? Liberação também de glucagon, tá? Tem associação com alguns tipos de diabetes tipo 2, aumento dos níveis pressóricos, alterações nas coronárias, alterações do sono, existe associação com câncer de endométrio, tá? E alterações na pele, né, como acne e implantações anormais dos pelos, como o hirsutismo. São características clínicas para você suspeitar de uma SOP e iniciar aquele organograma de diagnose. Tá? Olha só, tem relação com a obesidade. As causas da obesidade na síndrome do ovário policístico permanece desconhecida, mas a gente acha que a obesidade é um fator importante, tá? Associado em pelo menos 30% dos casos em algumas séries. Tá? Em outras séries, o percentual de pacientes com síndrome do ovário policístico chega a ser maior do que 75%. Tá? A paciente pode apresentar alterações na tolerância da glicose. Tá? 30% a 40% das mulheres com síndrome do ovário policístico têm um impedimento da tolerância, que é um aumento, na verdade, da tolerância à glicose. Tá? E mais ou menos 10% tem diabetes tipo 2 na quarta década de vida. Tá? Então, tem associações endocrinológicas com insulina e metabolismo da glicose, pode desenvolver hiperglicemia, hipertensão e disfunção vascular. A hipertensão desenvolve em algumas mulheres com síndrome do ovário policístico durante os seus anos reprodutivos. E essa hipertensão sustentada pode desenvolver na sua vida mais tardia. Tá? Então, é importante também você pensar em aferir os níveis pressóricos dessa paciente no teu consultório. Tá? Desordens coronarianas e algumas doenças vasculares, inclusive valvulares. Tá? Uma predisposição à doença macrovascular e trombose das mulheres que têm síndrome do ovário policístico também já foi descrito. Tá? E a associação com o câncer. As mulheres vão perguntar: poxa, doutor, eu tenho síndrome do ovário policístico já diagnosticado, eu faço tratamento com hormônios, eu tenho risco de desenvolver câncer? Olha, existe um risco, né, aumentado prevalente das mulheres que apresentam hiperplasia endometrial. Tá? Aliás, perdão, há um aumento na prevalência de hiperplasia endometrial e carcinoma de endométrio nas mulheres com síndrome do ovário policístico. Então, as mulheres que apresentam síndrome do ovário policístico, que são tratadas com hormonioterapia, elas podem desenvolver um fator de risco importante para o câncer de endométrio, que é a própria hiperplasia endometrial. Então, existe sim um risco, entendeu, de neoplasias em mulheres que apresentam síndrome do ovário policístico. Tá? A apneia do sono está muito mais relacionada com a obesidade propriamente dita do que com a própria disfunção endocrinológica. Tá? São alguns sinais e sintomas que envolvem a síndrome do ovário policístico. Tratamento: anticoncepcionais orais, antiandrogênicos como acetato de ciproterona, glicocorticoides, dentre outros agentes são utilizados para o tratamento. Tratamento médico do hirsutismo da acne na síndrome do ovário policístico geralmente visa reduzir os níveis de andrógenos, atenuando os seus efeitos, reduzindo a produção de andrógenos. Tá? Então, a parte mais importante do tratamento da síndrome do ovário policístico é você alterar justamente essa hiperandrogenia, que acaba sendo a base de toda a sintomatologia que envolve essa afecção chamada síndrome do ovário policístico. Lembrando que não é um diagnóstico primordial, é um diagnóstico muito mais de exclusão. Então, não é um diagnóstico primeiro que você pensa quando a mulher chega para você apresentando ciclos anovulatórios, hirsutismo, oligomenorreia ou amenorreia, obesidade, alteração dos níveis pressóricos, hiperglicemia, alterações do sono, e aí vai. Tá legal? Então, é importante saber que uma das lesões que envolvem o ovário, né, estão ali no quadro da síndrome do ovário policístico. Algumas drogas envolvidas no tratamento, já falamos, né, antiandrogênicos, glicocorticoides e tudo mais. Antiandrogênicos, glicocorticoides. Muito bem. E aí vem o ovário, né? O ovário apresenta aqui, olha, né, o seu estroma ovariano, tá? E aqui as suas
né, formações, né, císticas e sólidas, como corpo lúteo, alguns cistos ovarianos pequenos em alguns pacientes, cistos foliculares, em outras podem estar fazendo parte do quadro de síndrome do ovário policístico, ou essas lesões císticas também podem ser lesões neoplásicas e proliferativas. E aí vamos para os chamados tumores ovarianos. Tá? Então, falei um pouquinho sobre síndrome do ovário policístico, agora vou falar propriamente dito dos tumores ovarianos. Formas comuns de neoplasias em mulheres. Olha lá, não se esqueça aqui dessa incidência, hein? Primeiro, neoplasias endometriais são mais comuns, depois neoplasias do colo uterino, envolvendo aí o HPV, e aí, por último, as neoplasias ovarianas. Então, pensar que a neoplasia ovariana é algo já, né, muito prevalente na mulher, não, prevalente é a neoplasia de endométrio. Depois, colo uterino associado com a IST pelo HPV. Por último, 6% de todos os cânceres em mulheres são as neoplasias ovarianas. Tá? E aí estão elas. Esse é o slide. Se eu pudesse ficar nesse período agora, esses últimos 20 minutos desse nosso encontro, falando só sobre esse slide aqui, já seria bastante interessante. Aqui dá para a gente até fazer um comparativo com as neoplasias testiculares. Então, preste bem atenção aqui. Como são classificadas as neoplasias primárias ou primitivas do ovário? Bom, elas normalmente advêm das células que revestem o ovário. Arthur, mas você não falou ontem que existem neoplasias testiculares e neoplasias ovarianas de células germinativas? Existe, ó, olha aqui. Existem as chamadas neoplasias de células germinativas. Existem neoplasias dos cordões sexuais e estroma. Olha só, células da teca, da granulosa, tá? Células de Leydig. Tá? Agora, existem metástases que chegam até o ovário, vindos, por exemplo, do intestino, vindo do aparelho genital feminino, vindo do endométrio, do colo uterino. Tá? Mas quais são as neoplasias mais prevalentes? De onde elas vêm? Elas vêm justamente dessas células epiteliais superficiais. Então, veja só, 65% a 70% das neoplasias que envolvem o ovário são neoplasias formadas por neoplasias de células do epitélio de superfície. Tá? São chamados tumores de células epiteliais superficiais. Tá? Frequência, 65% a 70%. Olha só, dentre os malignos, correspondem a 90% das neoplasias ovarianas. Tá? Veja só, os demais, 3 a 5% das células germinativas, 2 a 3% dos cordões sexuais e estroma e 5% metástase, que já é realmente caráter agressivo. Agora, 90% das neoplasias malignas encontradas no ovário são de neoplasias de células epiteliais de superfície. Faixa etária, acima de 20 anos. Normalmente, a mulher que entrou ali no menacme a partir dos 13, 14 anos de idade, já está na fase reprodutiva, vai até a menopausa, aí, 55, 60 anos de idade. Quais são os tipos? Bom, os principais tipos são os tumores serosos, tumores mucinosos, o tumor endometrioide, tumor de células claras, tumor de Brenner e cisto adenofibroma. Preste bem atenção. Tumor seroso e tumor mucinoso. Arthur, cadê os cistos? Olha, essas lesões de células epiteliais superficiais, essas lesões de células germinativas, essas lesões de cordões sexuais podem se apresentar macroscopicamente, ou sob a forma de cistos, ou sob a forma de lesões sólidas, ou sob a forma de lesões sólido-císticas. Isso é importante. Né? Um médico ginecologista experiente, ele sabe que quando ele examina uma paciente com a lesão ovariana, e essa lesão ela é 100% cística, com apenas uma única loculação, ou seja, não existem múltiplos lóculos dentro desse cisto, existe uma grande chance da lesão ser benigna. E quando ele examina o ovário de uma paciente e percebe que a lesão ela é sólida, 100% sólida, aí ele preocupa, porque existe uma grande chance dessa lesão ser muito mais maligna. Então, a característica macroscópica da imaginologia de uma lesão ovariana é muito importante. As benignas tendem a ser císticas e as malignas tendem a ser sólidas. O duro é que tem algumas que são císticas e são malignas. Algumas são sólidas e benignas, como o cisto adenofibroma, por exemplo. Agora, existem lesões que são sólido-císticas, então elas são ali, do ponto de vista da macroscopia, borderlines. E aí ele fica na dúvida. Mas as lesões são realmente tratadas pela cirurgia. Então, os três tipos de lesões vão para a cirurgia. E durante
A cirurgia é retirar dessa lesão, ou parte dela, e entregue para um patologista que vai analisar se essa lesão ela é benigna ou se ela é maligna, para que o cirurgião continue a sua conduta. A grande maioria dessas lesões ovarianas neoplásicas são de células epiteliais superficiais. Podem ser císticas, sólidas ou sólido-císticas. Olha só, em segundo lugar está aqui as neoplasias, que aí sim, essas são aquelas que têm relação, né, têm correlação com as mesmas neoplasias encontradas nos testículos. Nos testículos, 97% das neoplasias são de células germinativas. Aqui no ovário, não. No ovário, apenas 15% a 20%. Então, aquelas neoplasias que nós vimos ontem, como, por exemplo, os teratomas, lembram? Célula germinativa com diferenciação embrionária. O disgerminoma, lá no testículo, seminoma, uma neoplasia testicular de célula germinativa com diferenciação espermatocítica. O seminoma é uma neoplasia de célula germinativa ovariana com diferenciação oocítica. E aí vem aquelas neoplasias de células germinativas com diferenciação extraembrionária. Quais são? Olha só, o tumor do seio endodérmico ou do saco vitelino e o coriocarcinoma, que é a neoplasia com elementos do sincício e do citotrofoblasto. Tá bom? Então, são neoplasias de células germinativas, tá? Semelhantes às neoplasias encontradas nas células germinativas do testículo, com essa única diferença, olha, lá no testículo é seminoma e aqui no ovário é disgerminoma. Mas lembra também que no testículo tinha tumores, olha, de células de Leydig-Sertoli, neoplasias do estroma testicular, neoplasia também do cordão sexual e do estroma ovariano. E metástases, que podem vir da próstata para o testículo, ou aqui no caso, do intestino para o ovário, tá? Chamado tumor de Krukenberg. Tá? Então, são neoplasias importantes que envolvem o ovário, são neoplasias classificadas de acordo com as células que dão origem. Tá? Então, veja bem, neoplasia ovariana é classificada de acordo com a célula que deu origem àquela neoplasia, e, na sua grande maioria, tá? As neoplasias que predominam são de células epiteliais superficiais, em primeiro lugar, com 65% a 70% de prevalência. Dentre elas, eu encontro a grande maioria das neoplasias malignas. Tá? E aí vem as neoplasias de células germinativas. Quais são elas? Olha, desde os teratomas até mesmo o coriocarcinoma. Tá? E depois, cordões sexuais e estroma e, por último, metástases. Tá legal? Mais um pouquinho de neoplasia ovariana. Olha que interessante. Aqui uma neoplasia cística, perceba, unilocular, e aqui uma neoplasia sólida, praticamente 100% sólida. Bom, quando você encontra uma lesão cística, tá, ela corresponde a 80%, tá, das neoplasias encontradas no ovário. E mais ou menos 25% delas são malignas. Olha que coisa confusa, hein? Quando você encontra uma neoplasia no ovário sólida, você está falando, então, daquele componente chamado 20% das neoplasias encontradas no ovário. Mas, dentro desses 20%, estão 80% das neoplasias malignas ovarianas. Aqui confirma aquilo que eu havia dito. Quando você encontra uma neoplasia cística, a grande maioria dela é benigna. Quando você encontra uma neoplasia sólida, a grande maioria dela é maligna. Então, preste bem atenção. Lesões císticas ovarianas são lesões bem prevalentes. Só que a grande maioria são benignas. E as lesões sólidas são as menos encontradas nos ovários. Só que a grande maioria das sólidas são malignas. Mas tem agora o pulo do gato. O grande problema é esse. Quais são as lesões, né, mais encontradas no ovário? São as sólidas ou são as císticas? São as císticas. Então, você vai encontrar na prática clínica, médica, muito mais lesão maligna ovariana, sólida ou cística. E, infelizmente, muito mais lesões císticas malignas, justamente por essa alta prevalência. Tá? É claro que se você encontrar uma lesão sólida, ela é a grande minoria, mas existe uma grande chance de, mesmo ela sendo uma minoria, ser uma lesão maligna. Dura que na prática a gente trabalha com o quê? Com o que mais ocorre. O que é mais prevalente? São as lesões císticas. Sendo as lesões císticas, esses 25% aqui aparecem muito mais do que esses 80%. Tá legal? Então, lesões císticas tendem a ser benignas,
lesões sólidas tendem a ser malignas, mas as lesões císticas são muito mais prevalentes. Então, eu vou encontrar na prática muito mais lesões malignas císticas do que lesões malignas sólidas. Ponto, e acabou. Vamos lá. Mais uma vez, a classificação histopatológica que leva em consideração o tipo de célula. Tá? Bom, vamos falar então agora um pouquinho desses cistos adenomas. Arthur, por que é um cisto adenoma? Olha, porque é uma lesão, tá, composta por um epitélio glandular em forma de cisto. E está no ovário, então ele é um cisto ovariano composto, revestido por células glandulares. Agora, esse tipo de célula que reveste internamente o cisto determina se ele será seroso ou se ele será mucinoso. Tá? Se ele é mucinoso, normalmente eu tenho aqui um epitélio com células com núcleo mais periférico, mais baixos aqui, na base, e aqui as células cilíndricas secretoras, o citoplasma amplo secretor. Se ela é um pouco mais serosa, os núcleos estão muito mais intermediários no epitélio e apresentam alguns cílios associados. Então, quando na análise histopatológica desse cisto, eu já consigo dizer se ele é seroso ou se ele é mucinoso. E o mais importante, quando eu analiso histopatologicamente esse cisto, além de saber se ele pode ser seroso ou mucinoso, eu consigo dizer se ele é benigno, sem atipias, ou seja, cistoadenoma ovariano, ou se as atipias existem e são severas, um cistoadenocarcinoma ovariano. Então, existem cistoadenomas serosos, cistoadenomas mucinosos, benignos. Malignos, cistoadenocarcinomas serosos, cistoadenocarcinoma mucinosos. O que muda? O tipo de epitélio. E se apresenta ou não o quê? Mutações, cariomegalia, hipercromatismo, que caracterizam a neoplasia muito mais maligna do que benigna. Tá bom? Vamos ver isso na prática. Exemplo de alguns tumores serosos, que podem ser císticos, sólidos ou até mesmo sólidos císticos. Se forem císticos, as células que revestem esse cisto são células serosas. Olha lá, numericamente o grupo mais importante de neoplasia, 75% benignos, 25% malignos. Mas como eles são muito numerosos, você vai encontrar essa malignidade aqui com frequência. Olha lá, tumores malignos mais comuns. Então, a frequência de você encontrar uma neoplasia serosa é muito grande, inclusive as malignas. Tá? Muito bem. Vamos ver, então, essa característica. Olha só, é um cisto unilocular, paredes finas, lisas, brilhantes, deixando visualizar a vascularização. E na microscopia, você vai encontrar uma camada única de células, tá, revestindo esse cisto. Pela presença do líquido, ela torna-se achatada, aplainada, tá? Sem nenhum tipo de atipia importante que caracteriza ela como maligna. Isso aqui, então, é a histopatologia de um cistoadenoma seroso. Tá? Olha aqui, cistoadenoma seroso, uma lesão agora multilocular, onde na sua análise microscópica eu vejo a parede do cisto, fibrosa, tá? Às vezes com também um outro tipo de células vasculares aqui, endoteliais, mas no seu revestimento, células serosas aplainadas, caracterizando o cistoadenoma seroso. Bom, aqui está mais uma vez o seroso. Esses cistos, tá, tanto serosos quanto mucinosos, eles podem, vez ou outra, projetar, né, o seu epitélio para o centro da luz desses cistos. Jogam projeções digitiformes. É como se esse epitélio se projetasse para o centro da luz do cisto. Quando ele se projeta, esse eixo fibrovascular, a parede do cisto, acompanha essa projeção, formando ali uma projeção digitiforme. É isso que nós estamos vendo aqui, olha. São papilas encontradas dentro do cisto. O que muda? Muda a nomenclatura. Quando o cisto não apresenta papila, ele é chamado de cisto ovariano, que vai variar se é seroso ou mucinoso, vai variar se é adenoma ou se é adenocarcinoma. Agora, quando ele tem papilas, ele é chamado de cisto papilar. Então, eu posso encontrar cistoadenomas papilares serosos, cistoadenomas papilares serosos e mucinosos, benignos. Ou posso encontrar cistoadenocarcinomas serosos, cistoadenocarcinomas mucinosos papilares, que são malignos.
Então, a presença de papila só faz você acrescentar o termo papilar na nomenclatura desse cisto. Então, eu posso encontrar cistoadenomas benignos, papilares serosos, papilares mucinosos. Posso encontrar cistoadenocarcinomas malignos, papilares serosos, papilares mucinosos. Aqui é quando você corta essa papila, tá? No eixo muito mais axial. Eu vejo, então, aqui agora o eixo fibrovascular da papila e aqui o revestimento das células serosas. Um cistoadenoma seroso papilar. Nada mais. Bom, mucinoso. Veja que interessante. Os cistos mucinosos, veja bem que eu estou ainda dentro do grupo das neoplasias de células epiteliais superficiais, que é o grupo mais comum de neoplasias ovarianas. Esses cistos mucinosos tendem a ser maiores em tamanho, maior em quantidade de loculações, e o seu interior, como o próprio nome diz, tem mucina. Então, esses cistos multiloculares nos preocupam. São cistos maiores, tá? E você, ao examinar a parede, veja só, as células apresentam núcleo na base e o citoplasma amplo, produtor de mucina. Mas ele não apresenta ainda atipias importantes. Então, isso aqui é um cistoadenoma mucinoso. Uma neoplasia benigna mucinosa ovariana. Tá? Olha só a macroscopia. Olha o tamanho que esse cisto chegou. Aqui o útero, aqui o ovário contralateral e aqui o ovário direito, olha, gigante. E quando você secciona, você encontra outros pequenos cistos, né, aqui dentro. E quando você secciona, mais cistos. Então, essas neoplasias mucinosas tendem a ser maiores do que as serosas. Tá? E, é claro, você pode encontrar papilas, tanto nos serosos quanto nos mucinosos. Aqui, mais uma vez, a histopatologia de uma papila, olha, um eixo fibrovascular circundado por células, e essas células agora têm núcleo basal e citoplasma amplo produzindo mucina. Então, isso aqui é um cisto com papila, células mucinosas e sem atipias importantes. Então, ele é benigno. Então, ele é um cistoadenoma papilar mucinoso, uma neoplasia benigna do ovário. Tudo isso é feito, essa análise é feita durante o procedimento cirúrgico perioperatório. Tá? E esse agora, veja só, já preocupa. Ó. Olha o tamanho desse cisto. Isso é um cisto ovariano, olha o tamanho disso. Veja só, áreas de hemorragia. Opa, neoplasia com área de hemorragia. Tanto de loculações aqui. Vamos analisar a micro? Olha a micro. Meu Deus do céu. Perceba que ele continua tendo o quê? Papilas. Mas olha só a espessura desse eixo fibrovascular. É muito pequena. Olha só o nível de atipias importantes. Nucleolo evidente, cariomegalia. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é um cistoadenocarcinoma, né, papilar ovariano. Não dá nem para saber se ele é mucinoso ou se ele é seroso. Então, isso aqui é um cistoadenocarcinoma papilar ovariano. Tá? Qual a característica? Ele tem papilas. As papilas têm eixo fibroconjuntivo aqui, fibrovascular reduzido, mas o que chama a atenção? As atipias, a cariomegalia, o hipercromatismo e também a presença de nucleolos evidentes. Se eu tenho, então, papilas com atipias importantes, deixou de ser, se eu tenho atipias importantes, deixou de ser benigno e passou a ser maligno. Se é uma lesão cística, é cisto. Se é uma lesão formada no ovário, por esse revestimento glandular, ele é adeno. E se ele é maligno, ele é carcinoma. Então, ele é cistoadenocarcinoma. Tem papila? Papilar. Onde? No ovário. Cistoadenocarcinoma papilar ovariano. É o diagnóstico da paciente. Tá? Olha só como a gente recebe no laboratório. Às vezes o médico lá ele resolve seccionar o cisto, tá? E encaminhar para a gente no formol. Olha só, se você coloca no formol, parece um papo de anjo furado. Ele dobra sobre ele mesmo e fixa. Aí fica essas paredes todas tortuosas aí para a gente analisar na macroscopia e na microscopia. Muito bem. Quais são, então, os principais neoplasmas ovarianos até agora que nós conversamos? São o grande grupo das neoplasias de células epiteliais superficiais. Quais são, dentre os grupos das neoplasias de células epiteliais superficiais, as neoplasias mais prevalentes? São os tumores serosos e tumores mucinosos.
Quais são essas neoplasias serosas e mucinosas? Elas podem ser císticas, podem ser sólidas ou podem ser sólido-císticas. Se elas forem císticas, qual o nome dessas neoplasias? Se benignas, cistoadenomas serosos, cistoadenomas mucinosos. Se elas forem malignas, cistoadenocarcinomas serosos, cistoadenocarcinomas mucinosos. Se tiverem papilas benignas, cistoadenomas papilares serosos, cistoadenomas papilares mucinosos. Se forem malignas, cistoadenocarcinomas papilares serosos, cistoadenocarcinomas papilares mucinosos. Essas, meus amigos, minhas amigas, são as principais neoplasias ovarianas. Tanto as benignas quanto as malignas. Tá? Agora, ainda dentro desse grupo das neoplasias de células epiteliais superficiais, eu vou passar rapidamente em cima de cada uma delas. Uma delas é o tumor endometrioide. Olha lá, corresponde a 10 a 15% de todo o tumor, tá? De todo carcinoma ovariano. Por que ele tem esse nome? Porque na microscopia ele se parece muito com a microscopia de um adenocarcinoma endometrial. Então, ele é o nome dele, tumor endometrióide. Perceba a característica: neoplasias sólido-císticas, tá vendo? Olha, áreas de hemorragia, tá? Uma lesão multilocular. Tá? E você agora, na microscopia, você encontra, olha só, uma microscopia semelhante a um carcinoma endometrial usual, com ou sem papilas. Se está no ovário, eu me preocupo. Será que é uma metástase de um adenocarcinoma endometrial para o ovário ou será que é um tumor ovariano endometrioide? Para saber disso, eu investigo o endométrio. O endométrio não tem nada, então aquilo é uma neoplasia primitiva ovariana composta de células endometrioides. Nome: tumor endometrioide ovariano. Então, falamos de neoplasias de células epiteliais superficiais. Mais comuns: tumores serosos, tumores mucinosos. Agora vem as menos comuns. Primeira das menos comuns, o tumor endometrioide. Tá? Tumor de células claras é um tumor também menos comum no ovário. Tá? É um tumor também de células epiteliais superficiais. Por que ele é chamado de adenocarcinoma de células claras? Porque quando você olha na microscopia, você encontra células, olha só, bizarras, cariomegálicas, tá? Com anaplasia importante, mas o citoplasma é amplo e vacuolado, porque dentro deles é cheio de glicogênio. E quando você faz a limpeza com xilol, na histotecnologia, ele sai e deixa aqui, olha, esse aspecto vacuolado, tá? Bem vascularizado, bem celular, mas olha, o citoplasma amplo e vacuolado em uma lesão cística ovariana cheia de papilas. Olha, um adenocarcinoma papilar de células claras ovariano. Uma neoplasia também pouco comum, mas ainda dentro do grupo das células epiteliais superficiais. E aí o tumor de Brenner. O tumor de Brenner é interessante, que não é um tumor sólido, corresponde a 1 ou 2% das neoplasias ovarianas, apresenta síndromes clínicas associadas, como sangramento uterino, dismenorreia, pode produzir algum tipo de hormônio, causando hiperplasia endometrial, mesmo em mulheres pós-menopausais. Tá? E aí você olha na macroscopia, olha uma lesão sólida, 100% sólida, preocupa na imagem. Nós sabemos que as lesões sólidas, elas têm uma chance de ser muito mais agressivas. Veja aqui o útero, então aqui é um ovário completamente tomado e envolvido por essa neoplasia. E quando você examina na microscopia, você encontra ninhos de von Brunn. Quem que são esses ninhos de von Brunn? São características de urotélio. Uma neoplasia ovariana com características uroteliais, o mesmo tecido que reveste a bexiga, que reveste a pelvis lá no rim. Então, esse é o tumor de Brenner, uma neoplasia ovariana sólida, encontrada em mulheres mais de idade. Na microscopia eu encontro o quê? Muito mais um epitélio com características de urotélio. Tanto é que eles marcam o pool de ceratina, 34-BT1, 34-BT12, que é o AE1, o AE3. Tá? É positivo para células epiteliais, uroteliais. Então, esse é o tumor de Brenner, ainda dentro dos tumores de células epiteliais superficiais. Aqui está a neoplasia, chamada tumor de Brenner, uma lesão sólido-cística, também pode ser encontrada, além de lesão sólida, uma área de cistificação. E na microscopia, olha, semelhante ao carcinoma urotelial da bexiga, semelhante ao carcinoma urotelial da pelvis renal. Então, a neoplasia ovariana com urotélio, você está diante do tumor de Brenner. É um outro tumor dentro das características das células epiteliais superficiais. Bom,
Esse é o último. Aí tem um cistoadenofibroma, que é muito mais raro, mas se eu perguntasse numa prova quais são as neoplasias mais comuns no ovário, você responderia o quê? As neoplasias de células epiteliais superficiais. Dentre essas, quais são as mais prevalentes? Os tumores serosos e tumores mucinosos. Depois, tumor endometrioide. Depois, neoplasia de células claras. Depois, tumor de Brenner. Tá? E por último, o cistoadenofibroma. Aí você fechou esse grupo das células epiteliais superficiais. Passou agora para as chamadas neoplasias ovarianas de células germinativas. E sem tomar muito tempo de vocês, aqui está a mais importante delas. Tá? Olha só, os tumores de células germinativas correspondem a 20 a 30% das neoplasias ovarianas, acontecem em mulheres jovens, algumas ainda crianças, tá? Na fase de 13, 14 anos de idade. A grande, se é que existe uma vantagem, 95% são teratomas maturos, ou seja, uma neoplasia de célula germinativa, onde a diferenciação foi somática. E você encontra o quê? Pele, osso, sebo, dentro do ovário feminino. Apesar de ser bizarro, é benigno. Tá? Vamos ver alguns tipos rapidamente aqui. Olha esse, disgerminoma, isso cai em prova. Por quê? É a contrapartida do seminoma no testículo. Tá? Disgerminoma é a neoplasia de célula germinativa com diferenciação oocítica. Pode ser uni, pode ser bilateral. Tá? Olha só, uma lesão sólida, encapsulada, cheia de abaulamentos, bocelada, focos de hemorragia, área de necrose, tipo de uma neoplasia maligna. Tá? E na microscopia, você encontra características semelhantes ao seminoma usual e lá no testículo. Olha só, células com núcleo pequeno, redondo, tá? Separadas por finos septos fibrosos, uma lesão bem vascularizada, permeada por infiltrado inflamatório mononuclear. Então, veja só, esse aspecto em forma de agrupamento em ninhos é característico do disgerminoma. Tá? Mais uma vez, o disgerminoma aqui já infiltrando. Tá? Esse é o coriocarcinoma, é uma neoplasia que pode ser encontrada tanto no testículo quanto no ovário, de célula germinativa com diferenciação placentária, com sincício e citotrofoblasto. Olha só esse ovário, com essa massa sólida, aspecto carnoso, consistência amolecida. E na microscopia eu encontro sincício e citotrofoblasto, produzindo beta-HCG. A mulher acha que está gestante, pessoas. Ela fala, nossa, eu estou gestante. E não está gestante, ela tem uma neoplasia ovariana que produz beta-HCG. Tá? Isso é o coriocarcinoma. E aí vem os teratomas. São neoplasias, então, que apresentam diferenciação embriológica. Você encontra lá, olha, sebo, encontra pele, encontra osso, tá? Você encontra lá dente, olha aqui, dente, encontra sebo, tá? O que mais você encontra? Olha aqui, isso aqui é uma área indiferenciada, aí ela não caminhou ainda para a diferenciação, isso aqui preocupa, porque ele pode ser chamado de teratoma imaturo, faz confusão com carcinoma embrionário, tá? Mas o teratoma normalmente ele se apresenta assim, olha, uma lesão com pelo e sebo, uma lesão bem diferenciada. Você tira o ovário da paciente e tratou. É uma lesão que não precisa você retirar todo o aparato genital da paciente. Olha aqui, epitélio gástrico na análise histopatológica de uma lesão ovariana, o que mostra que é um teratoma maduro. Tá? Olha aí, glândula pineal, tecido neural no ovário de uma paciente, teratoma maduro. Tá? E aí vai. Tá? Muito bem, teratomas maduros, olha, 20% das lesões, é o tumor mais comum ovariano em crianças, olha, unilateral, apresenta também alguma síndrome clínica associada, paraneoplásica, tá? E você vai olhando lá, pelo, sebo, dente, osso, tá? E olha só isso, isso aqui foi encontrado no ovário de uma paciente. Olha só, para quem já fez odonto, tem que usar aparelho, que é um diastema, né? Então veja só, isso aqui é uma lesão ovariana, né, com presença de tecido de origem ecto, endo e mesodérmica já bem maturo, tá? Onde você encontra pelo, sebo e, olha só, até mesmo formação de dentes. Por isso é bizarro, daí o nome teratos vem de bizarro do grego e oma de benignidade. Esse é um teratoma maduro e benigno. Bacana? Então, microscopia, cistos delimitados por epiderme, anexo, tecido neural, cartilagem, e aí vai. Tá? Mais uma vez a sua microscopia. E por último, não menos importante, os tumores de cordões sexuais e estroma correspondem a 5% das neoplasias ovarianas,
Tá? Tem comportamento muito mais endocrinológico do que de massa. Tá? Podem produzir hiperandrogenia, hiperestrogenia. Tá? Em geral, não existe uma relação morfológica entre o tumor e a sua atividade endócrina, assim como os tumores neuroendócrinos. Tá? Essa é a classificação gigantesca que nós temos da OMS, tá? Dos tumores de cordões sexuais e estroma. Isso é muito mais de interesse do histopatologista. Tá? Então, olha lá, se ele predomina células fibroblásticas, ele é muito mais um fibroma. Se predomina muito mais células fusiformes com conteúdo lipídico, secretor, ele é um tecoma. Eu posso encontrar tanto tecomas quanto fibromas. Normalmente, uma associação dos dois. Tá? Aqui um tecofibroma. É uma neoplasia sólida, com áreas também gordurosas, e aqui áreas também brancacentas fibrosas, tá? Células da teca e células do fibroma. Tecofibroma está aqui, eixos muito mais, né, gordurosos associados com tecido fibroblástico, uma neoplasia benigna também do ovário, de cordões sexuais e estroma. Bom, era isso que eu tinha que falar para vocês. Não esquecer que existem metástases também. As neoplasias metastáticas podem chegar até o ovário. Existe o chamado tumor de Krukenberg. É uma neoplasia maligna, um adenocarcinoma que envolve tanto o ovário quanto o intestino. Tá? São neoplasias que chegam até o ovário, compõem 5% das neoplasias ovarianas. Beleza? Na página